Olá, boa noite. A gente está começando mais um programa Livres Ideias. Né? Esse programa aqui é uma iniciativa do Cenas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com o Café e Livraria Espaço B. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante pertinente, a pertinência do racismo no Brasil e Estados Unidos. Bom, eu trouxe para conversar hoje aqui com a gente a professora de História, Rúbia Conceição. Obrigado, Rúbia. O professor de Sociologia, Ricardo Assis. Obrigado. Ambos professores do Cenas Pré-Vestibular, concurso. E a Lilian Souza, que é membro do terreiro de Candomblé Mamãe Oxum, grupo de capoeira Angola Dobrada, grupo de dança afro Bantos do Baú, grupo de maracatu Estrela da Serra, da Marujada Nossa Senhora da Paz, além de trabalhar também como educadora, né, infantil e social, certo, Lília? Então tá bom. Obrigado pela participação de todos vocês, né? E eu queria começar o nosso debate convidando aqui a professora Rúbia para a gente avaliar a seguinte informação. Bom, de acordo com o relatório emitido nos Estados Unidos ainda na semana passada, 567 pessoas foram mortas pela polícia norte-americana. O número de negros dentro desse número é 2 vezes superior ao número de brancos, né? Bom, os casos mais recentes e que ganharam uma visibilidade considerável na mídia foram do rapaz chamado Philando Castile, no estado de Minnesota. Ele foi abordado por um policial branco, por conta de uma lanterna do carro queimada, foi solicitado pelo policial a pegar os documentos e, de acordo com as gravações e com o relato da namorada do Philando, que estava no carro também, quando ele foi buscar esses documentos, ele avisou que possuía uma arma registrada dentro do carro e o policial disparou pelo menos 4 vezes aí contra ele. Isso com a namorada e a filha dele no carro. Ele veio a falecer. Bom, outro caso um pouco anterior a esse, e dessa vez no estado de Louisiana, foi com um outro rapaz chamado Alton Sterling. Ele se envolveu numa briga com policiais brancos. Quando já estava dominado, de acordo com o que mostra os vídeos, né? Quando já estava dominado, ele foi baleado e veio a falecer também. Por conta desses assassinatos, houve manifestações, houve protestos, inclusive com mortes de policiais, né, brancos durante esses protestos. Bom, traçando um paralelo com a realidade brasileira, a Anistia Internacional disse no relatório que a polícia brasileira é a que mais mata no mundo e cerca de 80% dessas vítimas são negras, ou seja, 8 em cada 10 vítimas da polícia brasileira são negras. Bom, a gente pode dizer que esse é o estado da arte do racismo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas quais seriam as origens históricas desse racismo? A respeito dessas raízes históricas, é importante a gente conceituar a ideia de racismo, que está ligado ao comportamento de hostilidade, menosprezo em relação às pessoas ou grupos humanos com características intelectuais ou morais que são ditas ou consideradas inferiores. Se você considerando os exemplos, né, em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, não difere de muitos casos no Brasil. Historicamente, o racismo ele vem da própria condição e da própria utilização da mão de obra escrava, que no caso do Brasil perpassou mais de 4 séculos. Nós tivemos, então, durante todo esse período, uma ideia de subjugação e dominação do branco em relação ao negro, né? Então, as raízes históricas, logicamente, e nos 2 casos, tanto para o caso brasileiro quanto para o caso estadunidense, estão ligados a esse processo de colonização, no caso do Brasil iniciado a partir do século XVI e no caso dos Estados Unidos um pouco depois, né? E no caso dessa utilização da mão de obra africana, é interessante que o africano ele já era escravo no seu próprio continente. A história, durante muito tempo, tratou de lidar com essa situação como se o português
ou o próprio inglês fosse responsável por buscar o negro no continente africano e trazê-lo para ser utilizado como mão de obra. Hoje já se sabe que, na verdade, esse processo de dominação ela já era própria dentro... Não é muito correto a gente dizer tribos, né? Porque a gente acaba caindo naquela parte de conceitos de considerar a África quando se fala em tribos, em Tarzan ou AIDS, né? Nesses casos emblemáticos e que traz uma certa carga de negatividade. Mas o interessante é que o negro ele teve essa condição de escravo lá, veio para ser escravo aqui e durante esses 4 séculos, por mais de 4 séculos, ele foi a peça fundamental para a estruturação de toda a colonização. E essa estrutura está ligada desde as construções, dentro dos monumentos, até mesmo as manutenções sociais, como de comportamento, né? E nessa ideia de submissão e de domínio, um fato interessante que é de se considerar, principalmente na fase do Brasil colonial, foi das relações das escravas, principalmente, com seus senhores, né? De subjugação, principalmente sexual, que veio criar um segmento social, vamos assim dizer, uma camada social no Brasil, que é hoje conhecida pelos censos como pardo, que é justamente essa mistura do negro com branco. Então, hoje se sabe que nessa classificação de pardo é como se fosse uma forma de amenizar a situação daquele que não se considera negro. Então, a nossa classificação, muitas vezes, ela é estabelecida não por grupos sociais, mas por essa questão de cor. Né? Rúbia, até te interromper um pouquinho, mas dentro do que você acabou de dizer, o IBGE, no seu último censo, contabilizou pelo menos 93 milhões de brasileiros que se declararam brancos, né? O que soma aí 46% da população. 45% se declarou pardo, como você disse, e só 8% se declarou negro. Isso mostra, talvez, uma face um pouco mais sutil do racismo? Talvez um racismo que o próprio negro sinta sobre si mesmo? O racismo do Brasil, eu costumo ler e ver, e até repasso isso muitas vezes aos meus alunos, que o racismo do Brasil é um racismo camuflado, né? Ele não é muito aberto, é um racismo que, na verdade, esconde, ele se esconde, na verdade. As piadas, que até mesmo a ideia, né? A piada é uma piada de humor negro, até mesmo essa ideia de buscar negatividade usando a palavra, né? Piada de mau gosto é um humor negro. Por que não humor branco? Né? Mas a própria condição do pardo é como se ele se redimisse. Né? Ele se considerando pardo, ele se redime. Mas quando se analisa os indicadores sociais, se vê que a situação do pardo ela não é muito diferente do negro. É uma situação da própria classificação. Né? Se sabe hoje que as crianças, por exemplo, muitas crianças negras, elas não se aceitam como negras. Elas preferem se dominarem brancas e até mesmo procuram ídolos, né? Ídolos brancos. Tem um caso interessante, emblemático, de uma menina negra que a mãe passou por muita dificuldade porque ela queria ter o cabelo e os olhos da Xuxa. A cor dos cabelos, né? E a mãe teve que comprar uma peruca para evitar ter um problema maior, né? Um problema de saúde. Então, para a gente ver como que a ideia dessa escravidão, ela vai muito além das questões sociais ou econômicas, ela também afeta os aspectos sociais. Você tocou no caso dessa criança, desse exemplo da criança. Há um documentário, provavelmente você já deve ter assistido, bastante interessante, chamado Olhos Azuis, A Cor do Preconceito. Foi produzido por uma professora e socióloga norte-americana, quando ela fez um experimento na sala de alunos da 3ª série a respeito do racismo. Como é que baseava esse experimento? Ela selecionou aqueles alunos que tinham olhos azuis, né, daqueles que tinham separou aqueles que tinham olhos castanhos e colocou como aqueles que tinham olhos castanhos como sendo superiores aos que tinham olhos azuis. E definiu na sala que, olha, a partir de agora, a forma como nós vamos tratar os alunos de olhos azuis será a forma, basicamente, como os brancos tratam os negros. Né?
Bom, o resultado desse experimento foi amplamente divulgado e, de uma maneira geral, o que ela descobriu é que as pessoas brancas não querem ser tratadas como as pessoas negras. Então, é uma pergunta que, inclusive, essa pesquisadora fez, né, em várias palestras, no sentido, olha, você que está me ouvindo agora, você é branco, caucasiano, enfim, você gostaria de receber o mesmo tratamento que a sociedade dá ao negro? No caso do negro, a situação ficou ela se agravou muito mais após a abolição da escravidão, porque fica o estigma da cor. Mesmo que fosse um negro forro, um negro liberto há muitos anos, a partir do 13 de maio, eles se igualaram. É negro, é ex-escravo, é inferior. Infelizmente, essa carga preconceituosa, ela foi sendo incorporada ao longo do tempo, né? Então, essa identidade, essa separação, principalmente dentro da escola, ela é uma dura realidade, é difícil. É difícil de tentar contornar isso. Eu acho que, se a gente pode tentar traçar um paralelo, aqui no Brasil, com o fim da escravidão, eu acho que, talvez nos Estados Unidos também, o negro continuou sendo marginalizado, né? Continuou à margem da sociedade. Tanto é que, a partir do fim da nossa escravidão, que surgem as primeiras favelas. Você, professora de talvez me corrija. A gente né? pode considerar que me houve, corrija, assim, né? Um aumento, né? Sim, um aumento das periferias, né? Das favelas. Né? Parece que não houve o fim da escravidão no papel, mas na prática. Exatamente. E, na verdade, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, leis, né, ações ou políticas afirmativas para tentar corrigir e melhorar a vida do negro foi feita no processo, né, no período, e isso está sendo feito. Se a gente analisar o próprio processo abolicionista, você não estuda a Lei Áurea. Você estuda todo o processo, que lembra muito essa ideia da dominação do branco, que veio com a ideia de que era necessário fazer leis alternativas que não oferecessem de imediato a liberdade ao escravo. Porque não era o que eles necessitavam naquele momento. O que eles desejavam era, na verdade, continuar explorando a mão de obra escrava. E no caso dos Estados Unidos, gerou o famoso apartheid, né? O apartheid, que segregou em bairros, em clubes, em escolas, que não é muito diferente do Brasil, mas que lá a segregação, o racismo, na verdade, ele não é tão camuflado como no Brasil. Lá chegou-se ao ponto de se formar as milícias paramilitares, né, chamada Ku Klux Klan, né, que, especialmente na virada de 1800 para o começo de 1900, assassinavam muitos negros. O contexto da formação da Ku Klux Klan foi exatamente após a Guerra de Secessão, né? A Guerra de Secessão, que foi a guerra entre o Norte e o Sul, a vitória nortista, é a vitória do lado desenvolvido, né? O lado, vamos dizer, branco dos Estados Unidos, porque a parte sul ela utilizava um modelo muito parecido com o do Brasil, da utilização de mão de obra escrava. Então, após a Guerra de Secessão, forma-se esse grupo, né, que vai passar, na verdade, a engrossar movimentos de oposição ao negro e aumentando essa segregação racial. Certo. E ainda sobre o racismo nos Estados Unidos, até a década de 60 você tinha, por exemplo, vozes como Martin Luther King ou Malcolm X, né? Ambos defendendo a mesma causa, mas com métodos diferentes, né? E hoje, há alguma voz desse porte, seja lá ou aqui também, ou no Brasil? Você enxerga alguma voz nesse sentido? Alguma voz importante? Olha, se a gente considerar que os Estados Unidos passou, historicamente, ter um presidente negro, né, que é o Barack Obama, já foi algo muito importante dentro dessa ideia de participação do negro, né? Mas a gente pode citar casos de senadores ligados à política, mas um grande nome, hoje, particularmente, eu não consigo vislumbrar. Aqui, por exemplo, em defesa da causa LGBT, a gente vai ter os Jean Willis, né? Que é um expoente na defesa dos direitos de gays, lésbicas, né? E LGBT de maneira geral. Agora, em defesa dos negros, especialmente na política, realmente vai ser difícil encontrar, né? Exatamente. Essa é a própria ideia de que alimenta a ideia de inferioridade e incapacidade, né?
Que isso vem desde a colonização, infelizmente, até hoje. Porque daquele período, teorias racistas tentavam justificar essa inferioridade. Análises, por exemplo, do tamanho do cérebro do negro, medidas, né, de formato de rosto, de cabelo, um cabelo mais crespo, um rosto mais arredondado, ângulos de nariz. Esse tipo de classificação que marca, que cria o estigma, ele ainda é usado, né? Até dentro da própria religião também. Por exemplo, no Espiritismo, a gente encontra nos livros de Allan Kardec, né, referências ao negro como uma criatura, nas palavras dele, que não teria alma ou que não teria condições de evoluir espiritualmente. E pegando esse lado religioso, uma coisa interessante que poderia dizer assim, é a origem do racismo no mundo. Ela está ligado a um escrito do Gênesis, que fala dos filhos de Cã, os filhos de Jafé e os filhos de Sem. Os filhos de Sem seriam os povos de origem semita, os filhos de Cã seriam os de origem africana e de Jafé, os europeus. E na visão desse, né, dentro da própria Gênesis, os filhos de Cã, que são os africanos, deveriam ser submetidos pelos outros, principalmente, no caso, os filhos de Jafé, que são os europeus. Então, existe um direito teológico, vamos dizer assim, que justifica essa escravização. Claro. Ô, Rubem, eu agradeço demais a sua participação nesse bloco. A gente continua conversando, né? E convido vocês a aguardar o próximo bloco. Então, a gente vai conversar com o professor Ricardo. Obrigado.